Lição de número 3, aleluia, até que enfim. Vamos lá. Nós vamos começar hoje a falar sobre conforme o caráter de Cristo, ser conformado, moldado, de acordo com o caráter de Jesus Cristo. Nós vamos caminhar nessa direção, a partir de agora, trabalhando com tranquilidade, debaixo da orientação e da graça do Espírito Santo de Deus, entendendo que é Ele quem nos ensina, tá? Você tem aí a lição 3, página 21, tá? Eu vou começar lendo aqui essa parte introdutória e já nós vamos entrar em alguns textos e vamos dar seguimento. Os cristãos devem expressar o caráter de Cristo na terra por meio de suas ações diárias. Para isso, precisam observar as atitudes e os ensinamentos de Jesus Cristo, ou de Jesus descritos nas Escrituras. O caráter começa a ser transformado a partir da conversão e continua durante toda a vida. Inicialmente, é preciso ser impactado com a mensagem da cruz e, a partir daí, entender a graça que leva ao arrependimento dos pecados. Nós já falamos sobre essa diferença pecado e pecados, inicia-se então um processo chamado de santificação, em que as características de Jesus vão sendo aperfeiçoadas no cristão por meio da ação diária do Espírito Santo. Então, nesta lição nós vamos estudar Cristo como nosso padrão de caráter, para que nos amoldemos à forma dele. Então, a primeira coisa que nós precisamos firmar na nossa mente e no nosso coração é que o nosso padrão de vida cristã, ele é encontrado, ele é alimentado e fortalecido na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o nosso padrão, Jesus é o nosso exemplo, Agora a grande questão é: alguém está vendo Jesus aqui? Quem está vendo Jesus aqui? Onde está Jesus? Fisicamente. Mas Ele está aqui, não está? Mais do que isso, Ele habita em nós, não habita? Então abra comigo 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Quem quiser aí pode ler em alto e bom som. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, acho que é capítulo 1, verso 30, sim. Nós somos dele, e olha que o apóstolo Paulo fala: quem é a nossa santificação? Leia o texto e responda a pergunta: quem é a nossa santificação? Então entenda que todo o processo de santificação, que é a obra do Espírito de Deus em nós, visa um único propósito: nos conformar à semelhança de Cristo. Nós jamais seremos iguais a Cristo, ou igual a Deus, mas o propósito da obra santificadora é nos tornar semelhantes a Cristo. Este é o propósito maior da vida cristã. Se existe algo que nós temos que perseguir, que buscar e que nos deixar ser trabalhados pelo Espírito, é justamente com este propósito. Eu preciso cada dia mais, pela obra do Espírito, me parecer com Jesus Cristo. Porque anunciamos Cristo, pregamos a Cristo, esperamos Cristo, amamos a Cristo. Ele é a nossa referência. Fica muito fácil eu me comparar, de repente, com alguém que está fraquejando na fé, e eu já tenho uma certa caminhada,
uma certa maturidade, estou num nível, porque isso é uma realidade. Aqui existem níveis diferentes de espiritualidade, de maturidade, de sabedoria, de conhecimento, ok? Isso é um fato. É um fato, irmãos, tá? E às vezes nos compararmos uns com os outros se torna um caminho muito perigoso. A nossa referência é Cristo. E aí nós vamos nos frustrar. Não sei você, mas eu me frustro constantemente, principalmente das minhas ações. Mas não só nos frustrarmos, nós vamos prosseguir para o alvo como a Bíblia nos orienta. Prossigo para o alvo, para a soberana vocação, porque quem opera em nós é o Espírito de Deus. E a boa obra que Ele começou, Ele é fiel para completá-la. Você crê nisso? Tem que crer porque é Bíblia, é a palavra de Deus, né? Senão, para não ficar nas minhas palavras aqui, deixa eu ver onde é que está escrito isso. Tá, acho que lá em Filipenses. Quer ver? E aí eu vou pedir para alguém ler para nós. Você tem que entender e crer nisso aqui. Ok? Filipenses capítulo 1, verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Certeza do apóstolo que a obra que fora começada em nós, iniciou em nós, Deus é fiel. Então nossa garantia e certeza desta obra é na fidelidade de Deus. Logicamente que nós temos que responder a essa fidelidade, né? Obediência, submissão, nos deixarmos ser trabalhados por Ele, para que prossigamos a ser transformados. Agora, eu quero fazer uma observação aqui não menos importante, irmãos. Nós entendemos que Cristo é o nosso padrão, que Cristo é a nossa referência, ponto. Isso é verdade, uma verdade absoluta, tá? Mas muitos dentre nós, às vezes nós, alguns de nós, eu, mais do que você, né? Principalmente quando erro, quando falho, e alguém diz, mas você está se comportando assim, você está agindo assim, tal. Eu digo, você tem que olhar para Cristo, não tem que olhar para mim, né? E às vezes a gente usa isso na igreja, pessoal, às vezes alguém fica meio triste, entristecido, aquela coisa toda, vai sair da igreja, a gente vai conversar, não, irmão, você tem que voltar, porque você tem que estar lá na igreja, não olhe para as pessoas, olhe para Cristo. Até certo ponto isso é verdade, porém não é toda a verdade. Se não, vejamos 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Opa! 11, 1. É isso aí. Pode repetir para nós aí, Paulinho? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Opa! Aí a coisa aperta um pouquinho, não aperta não? Né? Mais um pouquinho, a coisa vai funilando, vai, né? Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Sede imitadores de quem? Então nós temos que imitar a Cristo, temos que imitar a Deus, e temos que imitar uns aos outros naquilo que se parece com Cristo. Você tem algumas atitudes, alguns comportamentos que parecem com Cristo ou não? Esse amém também é murcho, irmão. Tem ou não tem? Cuidado com os extremos. Ou é santo demais ou é pecador demais. Equilíbrio. Nós estamos em fase de transformação. Estamos sendo transformados. E por essa razão, existem coisas em mim e você que se parecem com Cristo.
Isso é uma verdade. É uma verdade. E deve ser levado em consideração. Porque é uma obra do Espírito de Deus na nossa vida. Isso é uma realidade, irmãos. Inclui todas as lutas, os conflitos interiores, que a gente já trabalhou sobre isso, mas se existe uma das coisas que há necessidade na igreja, é justamente dessa reflexão equilibrada, sabe? Não pender para extremos, porque quando vamos para extremos, nós estamos de alguma forma, consciente ou inconscientemente, tentando esconder alguma coisa que precisa ser trabalhada e que vai ser exposta a qualquer momento. Estamos sendo trabalhados, sim, e temos que imitar. Olha o que o apóstolo Paulo, ser de meus imitadores. Você acha que Paulo não pecou? Você acha que Paulo não errou? Você acha que Paulo não falhou? Aquele discípulo lá, Marcos, acho que João Marcos, acho que é, eles brigaram. Quando você vai ver no texto em Atos ali, que eles discutiram, você vai ver a palavra no original grego, meu amigo, eles trocaram, entendeu? Em nome da evangelização, em nome da obra missionária, o apóstolo Paulo, os caras se pegaram. E depois, em uma das suas cartas, ele vai dizer, traga-me também Marcos, porque é útil para o ministério. Lá eles brigaram, não quero saber, cada um para um lado, não vou andar com ele, entendeu? Estou chateado, estou magoado, enfim. Mas depois, manda chamar Marcos também, porque me é útil para o ministério. Mas isso só aconteceu com eles, né? Nós já temos outro nível, né, irmãos? Não, é a mesma coisa. A Bíblia é revelação divina, que fala justamente e mostra não só as virtudes, mas também não só os erros. É a totalidade do ser, é a obra santificadora do Espírito de Deus em nossas vidas. Tem dias que eu não me pareço com Cristo. Eu não quero nem me olhar no espelho. Meu humor, maneira como eu trato a Ângela. Domingo foi um negócio terrível que eu gritei com ela e a gente ficou bem quebrado. Porque tem essa mania de gritar, irmão. E ela não gosta que grite com ele, não tem que gostar. Você nunca gritou com a sua esposa, né? Eu grito, de vez em quando. Sai do carro da vez, abre a porta! Eu quero entrar, estou com frio! Não grita comigo. Eu não gosto que tu grite comigo. Aí eu fui dormir emborrado. Não me pareci nada com Cristo. E estou hoje falando que tem que parecer com Cristo. Que hipocrisia. Não, queridos. Verdade. Estamos sendo trabalhados. Estamos sendo moldados. Até quando? Até entrarmos na eternidade. Quando você estiver respirando, o coração está batendo, você tem processo de santificação, não tem jeito. Vai para a cruz, chora, vai para a oração, vai para o jejum, pede ajuda, mas não retrocede, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Lembrei aqui de Watmani, um evangelista chinês, preso por causa do evangelho. Em uma das prisões na China, o pessoal se convertendo, porque ele estava evangelizando lá, foi preso porque estava pregando, começou a pregar no presídio. O pessoal começou a se converter. Chamaram eles, você tem que parar de pregar. Eu não vou parar, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos arrancar sua língua, e aí eu quero ver como é que você vai fazer. Arrancaram a língua de Watmani, não podia mais falar sobre Jesus, mas ele transmitia Jesus, através dos seus atos na prisão, e muito mais pessoas se converteram. Alguém disse assim, evangelize, 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 e se for preciso, fale. Você entendeu ou não? A mensagem tem que ser proclamada, a mensagem tem que ser anunciada, mas as pessoas precisam ver em nós
Cristo sendo formado. Eu acho fantástico o texto que eu lembrei aqui, de Paulo, e isso tem me incomodado muito na questão da oração por mim e pelos meus irmãos. Olha só, Gálatas capítulo 4. Paulo estava perplexo com a mudança dos Gálatas, que começaram no espírito, estavam terminando na carne, mas ele não desiste deles. Olha só, alguém leia para nós Gálatas capítulo 4, verso 19, preste bem atenção na intensidade que Paulo fala, né, e o desejo de ver os irmãos crescendo nesse processo de santificação. Pode ler para nós. Meus filhos, por quem renovo sobre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ele estava gemendo em oração. Senhor, eu quero ver Cristo nos meus irmãos. Eu quero ver o caráter de Cristo neles, por obra do teu Espírito. Essa deve ser a minha e a sua oração também por nós, para que Cristo seja formado em nós. Você já pensou se a gente começasse a mudar algumas coisas, assim, por exemplo, de repente o irmão, né, ele passa dos limites, né, age na carne, e a nossa tendência, pelo menos a minha, é também responder no mesmo nível. Mas se a gente mudasse de repente, irmão, eu vou continuar orando até que Cristo seja formado na sua vida, bem como na minha. Ou então a gente de repente ouve falar de algumas atitudes de alguns irmãos que não estão condizendo com o Evangelho, ao invés de passar isso adiante, levar em oração. Senhor, eu ouvi acerca do meu irmão, não sei se é verdade, mas se for verdade, eu clamo para que a obra do teu Espírito se evidencie ainda mais nele, até que Cristo seja formado nele. Você está entendendo ou não? Tomar como propósito esse clamor, essa oração por nossas vidas, pela vida da igreja, até porque as pessoas que nos ouvem e as pessoas que entram por estas portas aqui, elas estão em busca não de uma religião, não estão em busca de religião, elas estão em busca de algo que elas só podem encontrar em Cristo: nova vida, motivo real para viver, para respirar, e só podem encontrar em Cristo. E onde eles vão ver Cristo, se Cristo fisicamente não está aqui, irmãos? Vai ver Cristo em mim, em você, em nós. E quando eles virem Cristo, o Cristo que pregamos, o Cristo que anunciamos, então a possibilidade de conversão é muito grande, porque é a obra do Espírito. Amém? Tudo bem até aqui? Nenhuma pergunta, né? Não? Então vamos lá. Conformados com Cristo. Alguém abra Romanos capítulo 8, versículo 29. Para serem conformes, sumorfos no grego, ter a mesma forma, similar, conformado, moldado a. Olha só, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, designou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Uma das características da paternidade divina é justamente esta, pela obra do Espírito, nos tornar semelhantes ao primogênito, ao nosso irmão mais velho, pela obra do Espírito. Esse é o propósito. Isso dá trabalho, mas é possível. É possível você se parecer com Cristo a cada dia mais. Entenda isso, creia nisso, porque vai muito além do seu esforço, da sua dedicação, da sua disciplina. Tudo isso envolve, tudo isso está, mas é obra sobrenatural.
E ela teve início o dia que o Senhor tirou o seu coração de pedra e colocou em você um coração de carne, colocou em você o seu Santo Espírito, e você passou a ser morada do Espírito de Deus. Isso se tornou possível a partir de então, ser semelhante a Cristo, andar como Ele andou, falar como Ele falou. Os cristãos são chamados a expressar Cristo na terra. Para isso precisam se tornar semelhantes a Ele. Jesus é o modelo de comportamento deles, mas muitos têm negligenciado essa verdade. A justificação pela fé nos dá salvação. A partir deste ato, iniciamos uma caminhada de santificação na terra. E o molde para essa santificação é aquele que se fez carne e habitou entre nós e não pecou. Somos influenciados pela natureza pecaminosa que herdamos de Adão ou pela natureza divina que recebemos de Deus. A natureza pecaminosa é baseada nos valores deste mundo, já a natureza divina é evidenciada pela palavra de Deus. Ambas são expressadas no caráter da pessoa, tendo como resultado o comportamento. Atenção aqui, caráter é a soma total das influências positivas ou negativas. Ele se manifestará através dos valores, motivações, atitudes, sentimentos e ações de cada um. Diferente do temperamento que nós nascemos com ele, que é um outro assunto também que às vezes é muito debatido e tal. Por que eu tenho esse temperamento? Foi Deus que te deu, Ele não erra. E a partir do novo nascimento, embora já li, o livro é bom, mas eu discordo do título, temperamentos transformados. Eles na verdade são aperfeiçoados, equilibrados pela ação do Espírito. Não deixa de ser uma transformação, mas a ideia é justamente essa. Então você nasce com temperamento, e ele pode ser aperfeiçoado pela obra do Espírito de Deus. O caráter se forma. Valores, escolhas, decisões, você vai aperfeiçoando o caráter para o bem ou para o mal. A prática leva a moldar o caráter. Então vou repetir para você aqui. Caráter é a soma total das influências positivas ou negativas. Ele se manifestará através dos valores, motivações, atitudes, sentimentos e ações de cada um. Então, você quer mudar o seu caráter? Em algumas áreas ali não está parecido com Cristo. Por onde nós temos que começar? Valores, mente. Influência, ação do Espírito de Deus. Já já a gente vai ver, eu vou ler um texto para vocês aqui. Motivações. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Atitudes. A resposta que nós damos diante das circunstâncias, das situações, dos nossos relacionamentos. Sentimentos que devem ser levados em consideração. Nossas ações. Tudo isso deve ser analisado, tudo isso deve ser trazido em oração, deve ser fruto de oração, de reflexão diante de Deus e com os irmãos. Ei, se deixe ser adotado por alguém que vai caminhar com você, que vai te ajudar, que vai falar não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir em amor, e que vai se demonstrar não superior a você, mas igual a você, que também está num processo de santificação, ainda que tenha mais maturidade, ainda que tenha mais experiência com Deus do que você. Mas não ande sozinho, porque quem anda sozinho é cobra. Vou ler para ti aqui. Já volto nessa questão da cobra. Caráter é a soma total das influências positivas e negativas, ou negativas, né? Ele se manifestará através dos valores, motivações, atitudes, sentimentos e ações de cada um. Você já viu cobra andar acompanhada? Qual que é o coletivo de cobra? Ninguém sabe? Eu não sei.
Por que temos dificuldade de saber o coletivo de cobra? Olha o coletivo de ovelha. Somos ovelhas. Do pasto do Senhor. Eu lembro uma situação uma vez, em uma de nossas igrejas por aí, pastor. Estávamos um grupo de uns 2 ou 3 irmãos assim, e sempre tem um que está, né, em Júlio na vida, que fica zoando com os outros. Estava ali, de repente chegou um irmão assim: eu tenho um cântico hoje para louvar o Senhor e tal. E eu era o líder do louvor. Não, qual que é o cântico, irmão? E tinha um outro ali só escutando. Assim. Ele começou a cantar: sou uma ovelhinha do pasto do Senhor. E o outro disse: ovelha nada, cara, tu não tem nada de ovelha, tu é um baita bode. Já imagina a confusão que deu ali antes de começar o ensaio do louvor para o culto. Maravilha, irmão. Igreja. Somos ovelhas do pasto do Senhor. Precisamos de Cristo, do Espírito Santo, Deus Pai e uns dos outros. Jesus Cristo tinha impresso em seu caráter a imagem perfeita de Deus. Como homem que foi, ele utilizava muito bem a razão e as qualidades espirituais de forma inteiramente santa. Portanto, devemos imitá-lo. Paulo enfatizou muito bem isso ao dizer à igreja de Corinto: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Um cristão imita Cristo. E eu quero fazer uma observação aqui com muita ênfase, tá? Porque a palavra cristão significa seguidor de Cristo e não pequeno Cristo. Você não é um pequeno Cristo. Isso é outra coisa. Cristão é aquele que segue a Cristo. Eu sei que você vai continuar ouvindo isso, mas entenda que ser cristão não é ser um pequeno Cristo, um Cristo menor. Não. Cristo está em nós por inteiro. Eu sou um cristão porque sigo a Cristo, amo a Cristo, Ele é o meu Senhor. Eu não sou um pequeno Cristo, porque até se eu for um pequeno Cristo, eu vou querer ser um Cristo maior. Bom, onde que nós achamos o caráter de Cristo? Quem é que tem uma ideia assim: pastor, na Bíblia nós temos o caráter de Cristo e está em tal lugar? Onde você acha que a gente encontra na Bíblia o caráter de Cristo? Descrito na Bíblia o caráter, esse é o caráter de Cristo. Opa, ouvi aí. O fruto do Espírito. O fruto. É um só. Vamos lá para Gálatas, capítulo 5. Eu vou ler, você por favor acompanhe, porque é importante dar ênfase aqui, porque ele vem falando sobre a liberdade em Cristo Jesus, não voltar para a lei, mas olha só, capítulo 5, a partir do verso 16, o texto é conhecido, mas vamos caminhar aqui. Antes de ler, eu estava lendo um livro de John Stott, não me lembro se era o Sermão do Monte, e ele falando sobre sua vida, um pouco da sua vida devocional, e me chamou a atenção porque ele disse que uma das orações que ele fazia diariamente, quando ele estava orando por ele, era esse texto aqui de Gálatas, pedindo para que o Espírito cada dia mais e mais evidenciasse na vida dele o fruto do Espírito. Nós ouvimos aqui que orar a palavra é a vontade de Deus e vai nos ajudar na santificação. Acompanhe o texto, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Paulo está indicando aqui o caminho para não satisfazer os desejos da carne, mas fazer a vontade de Deus. Porque a carne milita contra o Espírito, essa expressão, ela vem de um contexto militar, é guerra mesmo, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Essa é a luta interior do nascido de novo. Mas, se sois guiados, notem que andar e ser guiado
embora duas coisas distintas, estão juntas aqui. Tá? Andar em um estilo de vida guiado a estar sob influência. Andar é estilo de vida. Tá? Então, aí você faz assim o raciocínio teológico, o raciocínio bíblico. Andar no Espírito, tá? É um estilo de vida. Qual que é o meu padrão? Cristo. Então, eu vou olhar para Cristo. Tá? Mas qual o poder, a capacitação para imitar a Cristo? Ser guiado, estar sob a influência, a direção do Espírito de Deus. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, aí ele vai falar, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e aí ele vai dizer, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ele está falando para a igreja aqui. Está falando para a igreja. Aí vai dizer assim, mas o fruto do Espírito é, enquanto que as obras da carne é algo que nós realizamos, da nossa natureza, o fruto do Espírito é o resultado da regeneração e a expressão do caráter de Cristo. Ok? Aí ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é. Aí ele começa, porque está dividido aqui em três, né? Deus, eu e o próximo. Você vai ver isso também nos 10 mandamentos, de forma muito clara. Muito clara. Amor a Deus, ao próximo e a mim. Isso vai se repetir aqui no fruto do Espírito. Tá? As primeiras características desse fruto estão direcionadas a Deus. O meu relacionamento com Deus e o que emana desse relacionamento: amor, alegria e paz. Depois, com o próximo, longanimidade, benignidade e bondade. Para comigo mesmo, diante das circunstâncias. Ele vai dizer então, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amor a Deus, ao próximo e a mim mesmo. Fruto do Espírito. Esse é o caráter de Cristo. Não tem que pedir. Você não pede por ele já está aí. Só peça para que o Espírito lhe ajude a agir em conformidade. E aí é que está, irmãos. A questão é a seguinte, às vezes a gente ora pedindo aquilo que nós já temos. E oramos, mas nós já temos. Então, como é que tem que ser a oração? Espírito de Deus, me ajuda a agir e reagir a partir desta realidade. Porque o Espírito de Deus habita em nós. O fruto está lá. Eu preciso agir em amor, em alegria, em paz. Eu preciso agir em longanimidade, benignidade, em bondade, em fidelidade, em mansidão, em domínio próprio. Nós vamos ver isso na vida, no ministério de Cristo. Então não peça pelo que você já tem, agradeça pelo que você já tem e peça para que o Espírito lhe ajude. E eu tenho uma notícia boa para você. É boa, né? Mas a partir do momento que você começar a orar, Espírito de Deus, me ajuda a praticar, e Ele vai criar circunstâncias que você vai poder agir com longanimidade, com bondade, com mansidão, com domínio próprio. Você está entendendo ou não? Então, quando você orar dessa forma, a resposta vai vir justamente um pouco contrário do que você imagina. Porque você não vai levitar. Não. A coisa vai apertar. Aí você vai achar que é o diabo. Não é. É o Espírito respondendo, você pediu, eu estou criando circunstâncias para você ter mais paciência, exercer sua paciência, se aperfeiçoar na alegria, na paz. Entendeu? Sueli. Vai lá, Ana Carolina.
Pastor, na verdade eu vou pedir para o senhor um exemplo. Parece bem bobo, mas eu gostaria que o senhor desse um exemplo de cada fruto do Espírito, como a gente agiria em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você está de brincadeira comigo, né? Então vamos lá. E uma das minhas debilidades na oratória é justamente dar exemplo. Uma das notas mais baixas que eu tive na homilética sempre foi, dentre a questão da introdução, é dar exemplo. O professor corrigia no seminário, a gente pregava, os colegas e o professor faziam as avaliações ali, né, de 0 a 10. Introdução, tema, introdução, desenvolvimento, conclusão, aplicação, exemplo, e eu quase nunca chegava na média no exemplo. Mas vamos lá, preciso melhorar. Já faz tempo que eu fiz seminário. Vamos, por exemplo, a questão do amor. Mas o fruto do Espírito é amor. Partindo do princípio que amar é uma ordenança, é um mandamento, e amar é fazer o melhor, tá? Nós podemos ter um exemplo, digamos assim, de agir em amor, tá? Por exemplo, o texto do bom samaritano. Ele agiu em amor. Não só em amor, tá? Porque o que acontece? Nós vimos no texto ali que primeiro desceu quem? Um sacerdote. E o cara estava semi-morto. Se ele tocasse, ele se tornaria impuro, não poderia, né, ministrar. Então ele levou a religião e o exercício ministerial acima do agir em amor. Desceu um levita. Quem eram os levitas? O levita era do louvor. Também, mas não é só isso. É muito mais do que isso. Os levitas eram os auxiliares dos sacerdotes. O levita fazia muita coisa, irmão. Muita coisa. Eu sou levita. Bom, o levita desce também, não, né? Até porque o cara era samaritano, aquela coisa toda. O cara. Aí vem o samaritano que não tem nada a ver com religião, impuro pela religião. E o que ele faz? Ele para, ele atende. O texto sagrado diz que não somente isso, ele deixa ele num lugar, né? E depois eu venho pagar a conta dele. Isso é agir em amor, fazer o melhor. Porque o fruto do Espírito é amor. Então na Bíblia, amor envolve sentimentos e emoções, mas vai além. Até vou falar uma coisa para você que pode ser contraditório e você pode de repente ficar um pouco meio... Às vezes nós não estamos sentindo amor, mas agimos em amor, fazemos o melhor. Você já viveu isso ou não? Não estou sentindo, sabe, meus sentimentos não estão favoráveis, mas eu vou fazer o que é certo. Isso é amor. Agir em amor, fazer o melhor, independente do que eu estou sentindo. Isso é hipocrisia? Não. Seria hipocrisia se eu não tivesse amor, mas como eu tenho o amor de Deus derramado no meu espírito, no meu coração, pelo Espírito que me foi dado, eu vou agir em amor. Hipocrisia é eu agir a partir daquilo que eu não sou, e eu sou filho de Deus, Deus é amor, e o amor é derramado no meu coração. Eu tenho amor para dar, porque Ele habita em mim. Vamos lá, me ajudem aí nos exemplos, que eu estou patinando aqui, vai lá. O fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é alegria. Alegria. Opa, valeu aí, pastor, as bem-aventuranças, tá? Bem-aventurado, feliz, muito feliz, tá? São características do cidadão do reino, porque essa alegria aqui não é estar rindo toda hora.
Graças a Deus por isso. Mas é um estado, uma condição de júbilo, de exultação pela presença de Deus em nós e por aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Por exemplo, eu lembrei aqui do texto de Neemias. O povo estava reconstruindo e os mais antigos, lembrando do templo de Salomão, aquela coisa, né, estrondosa, e aquele templo ali agora simples, né, mas era o cumprimento da palavra de Deus, e eles começaram a chorar, porque eles estavam comparando. Aí Neemias diz: não, você não tem que chorar, alegre-se, porque a alegria do Senhor é nossa força. Quer dizer, se alegrar com o que Deus está fazendo, com o cumprimento da promessa de Deus, se alegrar com a pessoa de Deus. Nós temos essa capacidade vinda do Espírito de nos alegrarmos em toda e qualquer circunstância, expressarmos esta alegria pelos feitos do Senhor, ainda que de repente os feitos do Senhor não seja aquilo que a gente imaginou, porque para muitos não era. Olha esse templo aí comparado com o de Salomão, e tem gente aí, pessoal aí, se alegrando e em júbilo, em exultação, nem se compara. E aí então ele diz: não, vocês têm que se alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força, ou é a vossa força. Quer dizer, Deus está cumprindo a sua palavra, do jeito dele, da maneira dele, diferente do que vocês imaginaram, diferente das expectativas que vocês criaram, mas Deus está fazendo do jeito dele. Uma outra coisa, a questão de alegria, tá? E eu quero bater um pouco nisso, é a nossa expressão em relação a Deus. Por exemplo, no culto público. Alegrei-me quando me disseram: vamos assistir a live em casa. Não, né? Nada contra, irmão, tá? Também nem muito a favor, mas olha só. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, o lugar de adoração. Entrai por suas portas com ações de graças e com hinos de louvor, bendizei-lhe o nome. Sabe, está faltando vibração, irmão. Ok, ótimo. Eu vejo vinculado, então, alegria com gratidão em qualquer circunstância, porque Deus proporcionou aquilo, seja onde for e como for. Então, eu tenho que ser grato. Quando eu sou grato, eu me alegro. Se eu estou triste, é porque eu não estou muito grato. Tá. Não estou muito conforme, não estou muito... E fazendo uma observação aqui, como a irmã Tatiana colocou. A alegria em qualquer situação e não por qualquer situação. São duas coisas distintas, tá? Mas a alegria em qualquer situação. Gratidão, irmãos, expressar o louvor e a adoração ao Senhor, sabe, a vibração, sabe? Já falei aqui, uma vez eu fui chamado a atenção pela minha esposa, de tantas vezes que ela... Talvez você não tenha coragem de me chamar a atenção pelo título que está sobre mim, mas você deveria, porque antes de ter um título, eu sou seu irmão em Cristo. Eu não vou ficar bravo, quer dizer, eu vou ficar bravo, mas não vou bater em você. Eu vou ficar bravo mesmo, mas não vou bater em você. E eu, quando assisti o jogo da seleção, eu me jogava no chão, gritava aquela coisa, chorava, fez um gol. Eu vinha para o culto, eu não tinha a mesma expressão, não tinha a mesma vibração, e para mim era normal. Jogo é jogo, culto é culto. E Ângelo disse assim: Júlio, tu já pensou, se tu usasse toda essa vibração de gritar e se jogar no chão para louvar a Deus? Você está doida, mano? O que vão pensar de mim lá na igreja? Entendeu? Porque eu estou mais preocupado com a minha reputação do que com agradar ao Senhor. Pense nisso. Você tem uma alegria sobrenatural na sua vida. Expresse essa alegria, como foram dito aqui, com gratidão, louvor, adoração, sabe? Levante as mãos antes de pedir que você levante as mãos, bata palma antes de pedir que você bata palma, sabe? Pule, dance. A gente tem pedido para a juventude sentar aqui nos cultos, não sei se vocês perceberam, né?
para ver se ela, sabe? Nós estávamos no culto aqui sábado da juventude, aí eu estava observando, eu, a Ângela, a Letícia, esposa do Renato, não me lembro quem mais, e nós estamos louvando e expressando louvor, adoração ali, dançando aquela, e gente bem mais jovem, pelo menos do que eu, né? Ali com dificuldade de expressar, sabe, com, meu Deus, você não sabe como isso prejudica a sua caminhada com Deus, lhe priva de entrar numa dimensão de delícias no Senhor, de alegria no Senhor, e nós estamos falando de alegria verdadeira, de sentimentos e emoções genuínos, né, diante do Senhor e para Ele, porque o fruto do Espírito é alegria. Você entende ou não? Vamos lá. Pastor. Pois não, uma voz assim, né? Não, é que, aproveitando essa colocação do culto, né, de estar grato, e aí talvez a gente incorra naquele pensamento, mas e se eu não estou bem, não tenho do que agradecer? Porque muitas pessoas, infelizmente, elas só entendem a gratidão a partir de estarem vivendo um tempo bom, exatamente, né? Infelizmente. E aí eu me lembrei de Tiago, capítulo 5, no verso 13, que diz assim: está aflito alguém entre vós? E aí é interessante porque a colocação aqui do apóstolo é congregacional, né? Não é pessoal, até pelo contexto todo. Está aflito alguém entre vós? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. É que eu entendo o seguinte, num ambiente de culto, é quando nós somos exercitados, quando nós estamos alegres e também quando nós estamos debaixo de uma prova e estamos entristecidos, né? Por quê? Porque quando nós viemos ao culto, nós temos a possibilidade dessas duas situações, né? Nos alegrarmos uns com os outros, celebrarmos ao Senhor, gratidão, né? Estarmos felizes, nos achegarmos diante do Senhor, gratos. E se nós estamos debaixo de uma luta, nós temos no culto a oportunidade de sermos ministrados, recebermos oração, né? E eu sempre gosto de chamar atenção, porque, por exemplo, eu acompanhei minha mãe durante o tempo em que ela ainda estava, né, servindo ao Senhor ativa, na obra, evangelizando, e quando ela ia fazer visita para alguém, e chegava na casa de alguém que dissesse assim: eu não fui no culto porque eu estava doente, eu não fui no culto porque eu estava assim, estava me sentindo assado lá, triste, enfim, e ela sempre dizia: mas aí é que tu tinha que ter ido no culto, porque se tu fosse no culto, Jesus poderia ter te curado no culto. Se fosse no culto, nós íamos orar por ti e Deus ia te libertar. Se tu fosse no culto, tu ia estar lá, nós íamos impor as mãos sobre ti, tu ia sair curado de lá, em nome de Jesus, né? Tu ia exercitar a tua fé. E isso é uma coisa que eu aprendi com ela. Por isso que eu, por exemplo, pode estar caindo no mundo. Eu já deixei em algumas situações, aqui a Fernanda é testemunha, né, de ter enfrentado lutas, por exemplo, com meu pai doente no hospital, enfim, mas eu vim ao culto. Por quê? Porque aqui eu sou fortalecido, aqui eu sou renovado, aqui Deus pode usar alguém para vir orar por mim e eu ser abençoado, eu receber uma palavra da parte de Deus, uma direção de Deus. Então isso é muito importante, e eu vejo como a nossa geração, ela é muito instável quando ela se apresenta diante de uma prova, diante de uma enfermidade, diante de uma situação. Ela deixa de vir, ela deixa de buscar. Tem os extremos, aquele que só busca quando está no meio da luta, mas também tem aqueles que quando estão no meio da luta, eles vão andar solitários por aí, né? E longe do ministrar de Deus através do povo de Deus, né? Então isso é muito importante. Também eu queria fazer essa observação. Ok. Deu para entender aí, irmãos? Essa geração, a geração dos nossos pais, nossos avós, é fantástica. Crente raiz, né? Porque na simplicidade deles, eles passavam a profundidade do Evangelho. Nossa geração é mais sensível, mais... Pastor,
E eu, Delicado. há pouco, eu tive uma prova disso. Tá, se tu não tá doente, assim, de passar, tipo, de ver pingando de gripe, passar para uma pessoa, assim, né? Mas teve um dia que o Paulinho tinha que vir cedo para o culto, há pouco tempo agora. Do ensaio, eu ia vir com ele cedo, mas não estava na escala. Só que eu estava com uma enxaqueca muito forte. Muito forte. Chegava a ter ânsia. E ele foi e disse, amor, eu tenho que ir. Eu disse, não vai. Eu tomei 2 remédios e fiquei deitada. Eu ia vir de carona. Aí minha carona me disse assim, ó, tu vai ir no culto. E eu disse assim, ó, eu não sei. Eu digo, eu não sei, porque eu estou com muita dor. Eu digo, mas eu queria ir, mas estava ruim. Aí eu digo, vou ver como é que vai andar a coisa. Sério, eram 5h15, o culto é às 7. Não, mas se de repente tu tomar banho e te deixar para te maquiar, é pertinho, que aí a gente te pega. Eu fiquei deitada. Sabe de uma coisa? Eu vou tomar banho e vou me arrumar. Digo, Deus, eu queria experimentar isso que o louvor liberta. Eu falei para Deus, porque eu estou com muita dor de cabeça, mas eu quero ir. E o Paulinho nem sabia que eu ia vir. Me arrumei, me maquiei e vim. Até ele estava tocando, quando ele desceu, que ele me enxergou, ele levou um susto. Quando eu comecei a louvar, foi incrível, assim, ó. Passou, foi embora. Eu não lembrei de mais nada. Ele me disse assim, tu veio no culto. Eu disse, Paulinho, eu estava ruim. Mas eu vim, a gente começou o louvor, me passou aquele mal-estar. E aí eu, graças a Deus, não fiquei em casa. É isso aí. São oportunidades que nos são dadas, situações que são nos apresentadas para nos exercitarmos no que nós já temos. E é difícil para todos nós levarmos em consideração em momentos assim, mas estamos caminhando. É importante nós ouvirmos e atentarmos para os testemunhos e para o que a palavra de Deus diz, né? Porque está aí, a alegria do Senhor está aí, ela é uma realidade, né? O amor, a alegria, a paz. E nosso tempo está terminando ou não? Já acabou, no 9h05, que hora que termina? Não é 9h30? Ah, tá, 9h10. Paz. A palavra paz, eirene, ou do grego, né? Ou shalom, do hebraico, tá? A ideia é muito diferente da questão do português, né? Porque quando você ouve a palavra paz no português, paz é um sentimento, né, favorável, uma sensação de segurança, aquela coisa toda. Na Bíblia, a paz, e aqui a paz como não é a paz com Deus, embora possa ser, mas é a paz de Deus, o fruto do Espírito, né? É a plenitude de vida em todas as áreas. É a plenitude da vida, da nova vida em Cristo em todas as áreas. Porque Shalom e Irene é plenitude, é prosperidade no sentido de plenitude de vida. Tá? É plenitude de amor, é plenitude de alegria, é plenitude de exaltação, é plenitude de bondade. Então a paz aqui, na verdade, é essa condição de viver plenamente toda e qualquer circunstância. Você não se priva das circunstâncias, né? Você não se priva de nenhuma situação, muito pelo contrário, você enfrenta, porque você tem a paz de Deus, tá? A paz que excede a todo entendimento, que guarda a mente e coração, tá? Né? A paz com Deus é a nossa justificação, mas está falando aqui a paz de Deus, que é justamente essa capacidade de viver plenamente cada situação. Por exemplo, o texto de Eclesiastes, muito conhecido, capítulo 3, diz que é um tempo determinado para todas as coisas. O que ele está ensinando ali? Que dentro da psicologia bíblica, tá? É o seguinte: é saudável, legítimo, necessário, tá? E imperativo. O que é imperativo? É uma ordem. Para a nossa saúde espiritual e emocional, vivermos todas as circunstâncias intensamente. Aí ele vai dizer, há tempo de rir e tempo... Mas a tendência da grande maioria de nós é só o tempo de rir, vamos rir mesmo. Chorar, eu vou trancar o choro. Não, é tempo de chorar. Chora até perder as forças. É saudável. Ah? Então ele vai trazendo ali as circunstâncias, por quê? Porque Eirene ou Shalom, a paz, é a capacidade de viver plenamente em todas as circunstâncias. Porque quem chora, quando é tempo de chorar e chora mesmo, vai experimentar o Espírito Santo como consolador. E quem ri no tempo de rir, de celebração, de exultação, vai se alegrar em Deus e através de Deus.
Ele vai ver que a ação do Espírito Santo na alegria é uma ação renovadora, fortalecedora, vivificadora. Então aqui a paz, que é o fruto, é viver intensamente. Não se prive, não. Vá falar com Deus dos teus medos, das suas preocupações. Eu tenho feito isso. Tem sido algo extraordinário. Eu digo para Deus: Deus, eu tenho medo disso, eu tenho medo, eu tenho pavor disso, né? Mas eu preciso desfrutar dessa paz. Viver, bom, se acontecer, vamos enfrentar. Sueli. Os irmãos entenderam aí? Amém. Amém. Um dos significados que daí eu trouxe isso na filosofia, mas aí eu fiquei pensando em relação à teologia. É ausência de guerra. Paz, ausência de guerra. Que daí eu já fiquei pensando ausência de tribulação. Aí quando o Senhor diz que não há nenhuma condenação, que daí nós somos perdoados, a paz. Nós dormimos, nós levantamos, nós temos um sono só, porque há paz, porque a guerra se foi, porque a luta ela foi amenizada, embora a gente vai seguir, mas então eu acho que procede, né? Essa ausência de guerra, que seria a paz. O perigo aí da filosofia é justamente se limitar a essa realidade. Também é a ausência de guerra, porque, por exemplo, paz com Deus, né, nós éramos inimigos, havia uma guerra. Exato. Agora eu fui justificado, tenho paz com Deus. Ok? Paz com os irmãos, né? Às vezes dá guerra, não dá, irmãos? Mas é paz na guerra, entendeu? Então, a gente... Oi. Suene vai aí, nós já estamos caminhando para o final aqui. Depois a gente volta aqui no fruto do Espírito, que só faltam só 6. Pastor, também quando tem a tribulação enorme na vida da pessoa e que ela está em Deus, ela está em paz. Por exemplo, quando Paulo diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. E ele fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim. E ele sabendo que ele ia ser morto, que tudo ia acontecer com ele, mas ele estava em paz. Paz porque ele estava em Deus. Isso. Sabendo de toda a tribulação, ou seja, não é ausência de guerra. Ali ele estava em toda a tribulação que iria acontecer sobre ele. Exatamente. Sabe o que eu me lembrei aqui, e eu vou encerrar, nós vamos orar? Que um ano que nós estávamos de férias aqui, já estávamos terminando nossas férias, tínhamos de voltar para São Paulo. E eu, Ângela, minha mãe e meu pai sentamos para organizar o ofício fúnebre do pai. Em fevereiro, nós sentamos para organizar, fazer a liturgia do seu ofício fúnebre. Ele pediu o texto lá de Timóteo, 2 Timóteo, né, sobre justamente esse texto que o Roberto leu. Ele pediu 3 cânticos, né, que nós entoamos. Isso não parece uma coisa de doido? Só quem tem a paz de Cristo faz isso. Em fevereiro, nós voltamos para São Paulo. Em julho, retornamos para o seu funeral. E fizemos exatamente como ele havia pedido, embora não estava mais ali para ver, né? Mas como testemunho de que se vivemos, somos de Cristo. Se morremos, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Amém? Feche seus olhos, fale com Deus. Lembre-se, você está num processo maravilhoso de transformação. É algo glorioso. Não desconsidere isso. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e assistidos pelo Teu Espírito, que nos ajuda em nossa fraqueza, porque
não sabemos orar como convém. Nos dirigimos a Ti neste momento em gratidão, Senhor. Gratidão pela grande obra que Tu estás realizando em cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a continuarmos cooperando, debaixo da orientação e da capacitação do Teu Espírito, em obediência e submissão, nos deixando ser transformados de tal forma que Cristo seja visto em nós e o Teu nome continue sendo glorificado. Santo e bendito Espírito, nós Te rogamos que o Teu fruto continue a se evidenciar em nós. Ajuda-nos a toda vez que tivermos a oportunidade de expressarmos o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a fidelidade, o façamos com o propósito de glorificar ao Senhor e ser bênção onde o Senhor nos colocou. Assim nós oramos, agradecidos e certos do Teu agir, no nome de Cristo. Amém e amém.